colocar aqui a tela de quem? Claro, né, do nosso irmão, né, Irineu. Você conhece ele? Nem eu, né? Né? Vamos usar aqui a tela aqui de Irineu. Então, vamos ler aqui, nós estamos lendo esse livro aqui agora, tá? Estamos lendo esse livro, é o 5º livro dele, e é o capítulo 26. Vou mostrar aqui para vocês, ó, capítulo 26, tá? Tá aqui, ó, previsto o fim do seu reino, tá vendo aqui, ó? Previsto o fim do seu reino. É exatamente o que está ali, né, na sua tela em PDF, tá bom? Vamos ler ali e conforme a gente vai lendo os textos, a gente vai explicando, né? Vou voar, o enredo é o mesmo. A besta não mudou, continua sendo a mesma. Vamos devagar, porque a gente tem que entender como que os primeiros cristãos liam. Eu não quero aqui saber o que a igreja evangélica, gospel, entende agora. Eu quero saber o que os primeiros cristãos entendiam, certo? Os 7 montes, que eu estava falando aqui anteriormente, o próprio texto vai dizer que são 7 reis. Então, não tem nada a ver com Roma, não tem nada a ver com o Vaticano. Vamos lá. Os 10 chifres que tu viste são 10 reis. 10 reis. Por 1 hora, com a besta. Eles não têm senão um pensamento, ele está citando aqui Apocalipse capítulo 13, senão um pensamento, o de homenagear a besta com a sua força e o seu poder. Eles combaterão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Aí ele vai explicar isso daí, tá? Agora é o momento da explicação, tá? Está claro, portanto, que aquele que deve vir matará 3 destes 10 reis, que os outros que lhe submeterão, que ele será o 8º entre eles. Eles destruirão Babilônia, reduzí-la-ão a cinzas, darão o seu reino à besta e perseguirão a igreja. Olha que interessante, gente. Perseguirão a igreja. Engraçado, como é que vai perseguir a igreja? A igreja não vai estar no céu? Ih, bili. Né? Então você veja que a igreja primitiva cria sim, né, que a igreja estaria aqui durante o período da perseguição levantado pelo anticristo. Perseguirão a igreja, mas em seguida serão destruídos pela vinda de nosso Senhor. O Senhor disse que o reino deve ser dividido e ser destruído. Todo reino dividido contra si mesmo acaba em ruína, e nenhuma cidade ou casa dividida contra si mesma poderá subsistir. Olha que interessante que ele está mostrando que esse reino aí está tudo misturado, né? E um reino misturado não vai subsistir. O reino, a cidade, a casa devem ser divididas em 10 partes. E por isso o Senhor desde já predisse essa divisão e partilha. O próprio Daniel identifica exatamente o fim do 4º reino nos dedos dos pés da estátua vista por Nabucodonosor, com os quais se chocou a pedra, que se desprendeu sem intervenção de mão alguma. Ele diz assim: os pés eram parte de ferro e parte de argila. Quando uma pedra sem intervenção de mão alguma destacou-se e veio bater na estátua, nos pés de ferro e de argila, e os triturou completamente. Mais adiante, na explicação, diz: os pés e os dedos que viste, parte de argila e parte de ferro, designam um reino que será dividido. Haverá nele a estabilidade do ferro, como viste, o ferro misturado à argila, e os dedos dos pés eram parte de ferro e parte de argila. Os dedos dos pés significam os 10 reis, entre os quais será dividido o reino. Então, são 10 chifres, os pés é o império da besta, e os 10 dedos são os 10 reis. Ele está vendo ali a mesma coisa, só que com uma visão diferente. A linguagem é no sentido simbólico, mas o cumprimento é literal, tá? Os 10 dedos dos pés significam os 10 reis, entre os quais será dividido o reino.
Alguns deles serão fortes, hábeis e poderosos, e outros fracos e ociosos e contrários, como diz Daniel. Uma parte do reino será forte e será quebrada pela outra parte. O fato de teres visto ferro misturado à argila indica que se misturarão por casamentos, mas não se fundirão um com o outro, da mesma forma que o ferro não se funde com a argila. E sobre o que acontecerá no fim, diz: no tempo desses reis, o Deus do céu suscitará um reino que jamais será destruído, um reino que jamais passará a outro povo, esmagará e aniquilará todos os outros reinos, enquanto ele mesmo subsistirá para sempre. Foi o que pudeste ver na pedra que se destacou da montanha, sem que mão alguma tivesse tocado e reduziu o pó, o ferro, o bronze, a argila e a prata. O grande Deus manifestou ao rei o que deve acontecer depois disso. O sonho é verdadeiramente este e digna de fé a sua interpretação. Aí Irineu de Leão vai começar a explicar. Se, portanto, o grande Deus a fez conhecer o futuro por meio de Daniel e o confirmou por meio de seu filho, se o Cristo é a pedra que se desprendeu sem intervenção de mão alguma, aquele que deve aniquilar os reinos temporais e introduzir o reino eterno, isto é, a ressurreição dos justos, você está vendo que Irineu de Leão e a igreja primitiva eram pós-tribulacionistas. Eu estou lendo os textos claros aqui da patrística, tá? Deem por vencidos e se emendem os que, rejeitando o Criador, não admite que os profetas foram enviados pelo mesmo Pai, que também enviou o Senhor, mas dizem que as profecias derivam de potências diferentes. Você está lembrando que ele escreveu para os gnósticos, tá?